Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta segunda-feira, início de semana, uma semana que promete aqui em termos de novidades, agitações na área política e especialmente na área da saúde, possibilidade de saída do atual ministro da Saúde e troca por um novo titular que está sendo aí convocado para conversa com o presidente Jair Bolsonaro. Já houve uma desistência de uma das convidadas, uma médica muito conhecida, muito reputada aqui no país, e não aceitou o convite, por divergência, inclusive, com relação à própria política para a área da saúde que vem sendo exercida pelo atual governo. Bom, dito isso, o semana começando aqui com alta forte do dólar. O câmbio deu uma explodida hoje. Dólar fechando em alta de 1,4%, R$ 5,64 a cotação na moeda americana. Esse quadrinho está desatualizado, por favor, tirar fora. Dólar, portanto, com alta de 1,4%, R$ 5,64, enquanto o Bovespa fechou também alta de 0,6%. Mercado de câmbio exatamente refletindo isso que eu acabei de falar, ou seja, preocupações aqui com relação ao avanço da Covid, troca de ministério. Por outro lado, amanhã tem reunião do Copom, que deve mexer na taxa de juros. Expectativa do mercado é que haja uma elevação, se fala em 0,5%, em 0,75%, situação bastante complicada, bastante incerta. Aliás, é um dilema para o próprio Banco Central, para o próprio pessoal do Copom, aumentar a taxa de juros, uma economia cambaleante do jeito que está. Isso acaba prejudicando ainda mais a recuperação da economia, já bastante abalada pela pandemia do coronavírus. Lá fora, índice Dow Jones fechou em alta, 0,5%, petróleo em queda, 0,4% em Nova York, 0,5% em Londres. Mercado de commodities agrícolas, soja em alta em Chicago nesta segunda-feira, boas inspeções de exportação de soja americana, foi um dos fatores que determinaram esse comportamento no lado positivo, mas, por outro lado, limitado bastante aqui pela fraca moagem de soja nos Estados Unidos no mês de fevereiro. Saíram os dados nesta segunda-feira, ficou abaixo das expectativas, acabou contrabalançando os dados positivos das inspeções para exportação. Por outro lado, chuvas voltando à Argentina, outro fator de pressão sobre os preços em Chicago. Soja na Argentina bastante prejudicada pela falta de umidade. Milho, também boas inspeções de exportação de milho americano, mas também a volta de chuvas na Argentina foi um fator limitante para a alta, mesmo assim foi forte, 1,8% no fechamento dos negócios do dia. Trigo também fechou em alta, boas vendas de trigo americano, por um lado, mas por outro lado também boas chuvas voltando aos Estados Unidos para beneficiar a safra de inverno que está em desenvolvimento nesse momento. O que mais? Na Bolsa de Nova York, o algodão caiu hoje, petróleo ajudou nessa derrubada, algodão caiu 1 ponto percentual, dólar mais forte lá fora também foi um fator baixista para os preços do algodão. Café arábica em Nova York teve um dia de realização de lucros, preços caindo, petróleo também ajudou um pouquinho, câmbio no Brasil também deu uma empurrada aqui. Que mais? Açúcar com alta de com queda de 0,1%, petróleo também contribuindo para esse comportamento, e o câmbio aqui no Brasil também como um fator baixista. Baixista porque significa maior competitividade para o açúcar, assim como o caso do café brasileiro, isso acaba pressionando os preços lá fora, na Bolsa de Nova York, nesse caso. E o boi gordo fechou em alta hoje, 1,3% do mercado futuro, o contrato de maio de abril a 310,95 arroba. O mercado físico também segue bastante firme, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho. Muito bem, dito isso, daqui a pouco a gente vai ver mercado físico também, mas antes disso, vamos dar uma conferida na situação do Mato Grosso. Mato Grosso gerando muita preocupação no Brasil e no mundo, em função de muita chuva nessa fase de colheita, atrasando colheita, prejudicando a qualidade das lavouras, atrasando o plantio do milho, segunda safra, tudo isso gera preocupações, até porque, segundo novas previsões da meteorologia, vem mais chuva ainda por aí. Eu converso agora sobre esse assunto com o Clayton Gauer, que é gestor de inteligência de mercado do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, justamente para conferir como é que está a situação nesse que é o estado mais importante
da agricultura e da pecuária brasileira, o maior produtor de soja, de milho, de algodão e também com o maior rebanho bovino de corte. Cleiton Gauri, muito boa noite, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso Consultor AgroMais. Conta para a gente, estou falando demais aqui, muita bobagem, ou é isso mesmo? Está preocupante a situação no Mato Grosso. Como é que você está vendo, hein? Muito boa noite. Boa noite, Silmar. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. É sempre um prazer estar conversando com você aqui. Realmente, acho que você resumiu muito bem como que o Estado vem passando nas últimas semanas e as expectativas agora para as próximas semanas também, né? Principalmente que a gente está com um atraso na colheita, que já vem desde lá de trás e que acabou sendo pego em cheio grande parte das áreas aqui no Estado, bem no momento de grande volume da safra pronto para ser colhida, um grande volume de chuvas que acabou atingindo as principais regiões produtoras aqui do estado. Se a gente pegar para analisar até hoje, no nosso próprio relatório, um material que a gente acabou trazendo, algumas regiões chegaram a chover principalmente nas 2 últimas semanas ali, entre final de mês de fevereiro e a primeira semana de março, 50% a mais do que a média para o período. E também, principalmente, se a gente analisar a concentração de colheita naquele período, acabou pegando grande parte das áreas ali aqui no estado, bem no momento propício ou no momento de prontidão para ser colhida. Agora, Cleiton, a Conab, semana passada, agora, acho que foi quinta-feira, andou aumentando aí o potencial esperado da produção brasileira de soja, de milho também. Isso pegou o pessoal de surpresa aqui, porque exatamente havia uma expectativa oposta, né? Ou seja, com essa situação tão ruim, aumentando aqui o potencial de produção. Eu sei que em parte disso vem de aumento de área, possivelmente acima da expectativa da própria Conab, talvez tenha ajudado. Mas parece que está um pouco exagerado. Aí no Mato Grosso vocês estão mantendo ainda a perspectiva de volume de produção, está sendo cortado, é só a qualidade que vem sendo afetada, está afetando produtividade também. Qual é o conjunto da situação? Perfeito, então vamos dividir os dois cenários. Vamos dividir os dois cenários, olhando principalmente para a soja primeiro, então depois olhando para milho. Para a soja, a gente está acompanhando e mantendo as estimativas de produção aqui do estado, principalmente que a gente está olhando a produção realmente, e principalmente as regiões impactadas, esse grão ele acabou sendo colhido, então na maior parte dele ele vai para o mercado mesmo assim, virando blend dentro das indústrias, então ele não perdeu um volume produzido, apesar de nós projetarmos uma produtividade menor que no passado, isso é claro, principalmente o estado que sofreu muito lá no início por conta da seca, mas principalmente pelo aumento das áreas aqui em Mato Grosso, que a gente vai acabar também consolidando, digamos assim, esses números pelas áreas via satélite no próximo mês de maio. Então, até o momento, a gente mantém as estimativas para a soja aqui no estado. Olhando para milho, a gente está acompanhando o cenário muito de perto, principalmente por conta desse atraso da semeadura, como que vai corresponder às estimativas, as perspectivas climáticas para os próximos meses. Até o momento, a gente não faz nenhuma alteração, olhando e acompanhando o cenário de perto, tá? Principalmente por conta desse atraso e como que isso vai se responder, principalmente nesse aumento ou nessa necessidade de aumento da extensão da janela de chuvas aqui em Mato Grosso. Então, que vai ser decisivo, basicamente, da produtividade de milho no estado. O que é importante salientar é que realmente essa safra está com um risco muito grande, principalmente de milho aqui no estado, principalmente por conta disso, de todo o cenário que eu acabei comentando. Então, ela já começa com uma incerteza bastante grande aqui no Mato Grosso. Agora, Cleiton, essa situação de atraso e encurtamento da janela do milho, hein? Você já tem notado algum produtor recuando da ideia de aumentar a área de plantio, que era, vinha sendo previsto, ou vai plantar assim mesmo, já que comprou semente, já comprou fertilizante, vai tocar de qualquer maneira? Qual é o cenário que vocês estão vendo? A gente está vendo alguns cenários diferentes aqui no estado. Então, principalmente aquele produtor, o que a gente já observa, né, de uma mudança da safra passada para cá, é um aparecimento, um surgimento maior de áreas de média tecnologia e até mesmo de baixa tecnologia em alguns casos. Então, o produtor já mesmo assim, apesar de uma janela mais prejudicada, o produtor optando por reduzir tecnologia, mas mantendo as áreas de milho aqui no estado, principalmente por conta já de ter adquirido todos os insumos, já ter adquirido semente, então realmente acreditando numa extensão da janela de chuvas lá na frente. Então, poucos os casos que a gente observa realmente já de recuo. Em algumas regiões específicas, realmente por conta que o atraso foi muito grande e o produtor já remanejou isso tudo com antecipação para não semear milho. Mas, de qualquer forma, a nossa manutenção, até realmente na perspectiva diária,
está muito próxima, ou nós mantemos essa previsão de 5,7 milhões de hectares cultivados aqui no estado. Agora, Cleiton, onde é que está a situação pior? É o Médio Norte, o Vale do Araguaia, ou os dois juntos? Tem alguma situação melhor em relação a essas duas que eu citei? Por exemplo, o sul do estado, como é que está? Alô? Agora voltou, teve uma travada no sinal. Mas, olhando para a relação, então, de atraso da semeadura ou atraso de colheita, as principais regiões impactadas aqui no estado é a região centro-sul e sudeste. Então, principalmente a parte de região de Diamantino, Tangará da Serra, vem abaixo, digamos assim, em direção a Cuiabá. E a região sudeste aqui, a região de Primavera, Campo Verde, Rondonópolis, região mais ao sudeste do estado, que são as regiões não mais atrasadas, mas que estão com um processo mais lento de colheita e de semeadura. Olhando para a questão de chuvas, as regiões mais impactadas já são mais ao norte, então a região da BR-63, região de Lucas, Sorriso, Nova Mutum, para cima até indo à região norte do estado de Mato Grosso, que acabaram sendo mais impactadas pelo esse volume de chuvas nas últimas semanas. Cleiton, e a situação do algodão, como é que está, hein? Também, assim como na cultura do milho, teve um impacto significativo na janela de semeadura. Então, no milho a gente considera a janela de semeadura ideal até finalizar fevereiro, até a última semana de fevereiro. Para algodão, essa janela é um pouco mais cedo, até meados da consolidação de janeiro aqui no estado. Grande parte das áreas foram semeadas após esse período, até o final de fevereiro aqui no estado de Mato Grosso. Se a gente for olhar, um volume bem acima do que a gente costuma observar aqui no estado. Então, até o momento, a gente não tem grandes impactos sobre o desenvolvimento por conta do clima, mas, assim como no milho, precisamos acompanhar como vai ser a janela de chuvas lá na frente. Então, para fazer qualquer movimento ou qualquer previsão maior sobre o impacto da produtividade ou como que vai se refletir na produção mato-grossense. O que a gente já espera realmente é uma redução de área em relação ao ano passado, muito por conta do mercado, realmente. O produtor já tinha, principalmente ao longo do ano passado, por conta da retração da demanda mundial, a paralisação mais intensa se comparado com as outras commodities aqui no estado, o produtor já se reorganizou e já modificou o planejamento, digamos assim, dessa safra. Então, o que a gente observa já realmente essa produtividade ainda a se definir, principalmente por conta do clima, mas com uma área menor em relação ao ano passado. O Cleiton, para finalizar, como é que está a situação no momento em termos de o que já foi colhido de soja percentualmente, o que já foi plantado de milho, o que já foi plantado de algodão? Algodão acho que já terminou, né? Qual é o cenário por enquanto, nesse momento? Perfeito. O algodão a gente já concluiu aqui no estado, então fazem 2 semanas praticamente que a gente concluiu a semeadura aqui no Mato Grosso. Olhando para a safra de soja, então 80% foram colhidos até a última sexta-feira, do dia 12. Então, esse levantamento a gente faz e atualiza toda a sexta-feira às 3 horas da tarde. Um atraso em relação a essa passagem de praticamente mais de 15 pontos percentuais e ainda abaixo da média dos últimos 5 anos. Olhando para milho, então o milho conseguiu avançar nas últimas semanas, então alcançou 88% da safra semeada aqui no estado de Mato Grosso, mas assim como na soja, mais de 10 pontos percentuais ainda em atraso no ciclo, nas expectativas, comparado com o ano passado. Então, basicamente, esse é o cenário do cultivo das 3 grandes culturas aqui no estado de Mato Grosso. Muito bem, está aí Cleiton Gauer, gestor de inteligência de mercado do IME, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. A gente torce para as coisas ainda se endireitarem, começarem a encaminhar mais rapidamente, que a chuva pare um pouco, né, para poder terminar esse plantio. E nós temos ainda uma boa safra no estado, que é o principal produtor nacional de grãos. Cleiton, muitíssimo obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso Consultor AgroMais. Uma boa noite e uma boa safra. Até a próxima. Com certeza. Obrigado, Silmar. Até a próxima. Obrigado. Muito bem, vamos dar uma conferidinha rápida aqui no mercado FII. Já tem aqui fechamento de soja hoje, mercado interno. Porto Rio Grande com alta, hein? Só lembrando o seguinte, preços basicamente nominais, não está havendo negócio, o produtor está mais preocupado em plantar ou em colher, conforme o caso, né? E, portanto, poucos negócios sendo realizados nesse momento.
Então, são os preços basicamente nominais, refletindo aqui bolsas e o próprio câmbio, né? E o câmbio ajudou hoje, né? Porto Rio Grande soja, 173, 173, alta de R$ 5 de ontem para hoje. Aliás, de sexta para hoje, foi a segunda-feira. Paranaguá, 170, ficou estável. Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul, 169, com alta. Cascavel ficou estável em 157, Rondonópolis subiu para 165, 165. Rio Verde, em Goiás, 158, nesse caso, com a queda aqui de R$2. Dourado, sul do Mato Grosso do Sul, 155, uma alta de R$2. Preço boi gordo segue firme e forte. São Paulo, capital, aqui hoje, estável em R$312. Não subiu, mas também não tem queda à vista. É assim como a gente já viu, o mercado futuro também bastante aquecido, com alta forte hoje, cerca de 1,3%. Vamos em frente com as nossas notícias dessa segunda-feira. O Ministério da Agricultura atualizou hoje suas projeções para o VBP, que é o valor bruto da produção agropecuária, com a tendência aqui de um comportamento bastante positivo esse ano. Já era essa expectativa, é apenas uma correção aqui de números, de acordo com novas avaliações da safra e também dos preços dos principais produtos da agricultura e da pecuária. Expectativa aqui de manutenção de crescimento das lavouras em 15% esse ano, em termos de valor de produção, né, dentro da porteira da fazenda, e pecuária mais 5% em os quebrados. Destaques aqui no lado positivo para a soja, crescimento de 30%, que é esperado, 22% no milho, número redondo, 13,5% no trigo, 6% no arroz, que já tinha subido bastante no ano passado. Pecuária bovina de corte alta de 10,7%, previsto, né? Cana, um comportamento menor, 0,6%. E o café, do lado negativo, queda de 24%. Por quê? Porque vai cair a produção esse ano, a gente já sabe disso, seja pela bienalidade negativa, que é o ano de 2021, mas também pelos prejuízos causados pela falta de chuvas lá atrás, na época das floradas, em setembro e outubro. Isso afetou bastante também o potencial de produtividade dos cafezais, que começam a ser colhidos agora daqui a 1 mês, 2 meses. Muito bem, dito isso, vamos em frente, que temos mais informação ainda. Boletim Focus do Banco Central, divulgado hoje, mostrou algumas alterações nas expectativas dos agentes de mercado, especialmente com relação à taxa de juros. A expectativa é de que a taxa Selic aumente já na reunião do Copom dessa semana. Vamos ver a notícia. Até então, o mercado previu um aumento para 2,25%. Até o fim do ano, a Selic deve subir para 4,5%. Os economistas também elevaram a estimativa de inflação pela 10ª semana seguida, de 3,98% para 4,6%. Sobre o comportamento da economia brasileira, os analistas reduziram a projeção de 3,26% para 3,23%. Por fim, a previsão para o dólar avançou de R$ 5,15 para R$ 5,30. Amanhã começa a reunião do Copom, que ocorre a cada 45 dias, e a inflação dos alimentos e dos combustíveis, mais alta do dólar, além da tensão política, deve levar o Banco Central a aumentar os juros, conforme antecipei. Os encontros do Comitê de Política Monetária começam nesta terça-feira e terminam na quarta, com o anúncio da decisão. Caso se confirme, será a primeira elevação em quase 7 anos. Após a alta de julho de 2015 de 13,75% para 14,25%, as taxas foram cortadas ou mantidas, até atingir a mínima histórica de 2% em agosto de 2020, patamar que foi mantido nos últimos 7 meses. E depois do tombo do ano passado, a economia caiu 4,1%. A economia brasileira começou o ano novo agora, 2021, com sinais de crescimento, e pelo menos segundo a prévia do Banco Central, divulgada nesta segunda-feira. O índice de atividade econômica do BC, considerado uma prévia do PIB, teve alta de 1,04% em janeiro, na comparação com dezembro. Foi o 9º mês seguido de expansão. Na comparação com janeiro de 2020, no entanto, o indicador caiu 0,46%. Houve baixa também em 12 meses, menos 4,04%. O IBCBR atingiu 140,30 pontos em janeiro, superando o patamar registrado em fevereiro de 2020.
ou seja, antes do início da pandemia da Covid-19. E a PEC emergencial, que permitirá o pagamento de uma nova rodada do auxílio emergencial para as pessoas mais carentes, foi finalmente promulgada nesta segunda-feira em sessão no Congresso Nacional. Foi assinado pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, além de trazer gatilhos para a contenção de despesas em caso de crise fiscal. A PEC abre caminho para a concessão de até 44 bilhões de reais aos vulneráveis atingidos pela pandemia. O governo estuda 4 parcelas do auxílio emergencial, de março a junho. Os pagamentos devem variar de R$ 175 a R$ 375. Para liberar o crédito, o governo deverá enviar uma medida provisória. Os 44 bilhões de reais ficarão de fora do teto de gastos e também da regra de ouro, que proíbe endividamento para pagar gastos correntes. Para isso, o governo federal poderá, por exemplo, congelar reajustes salariais. E o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, diz que espera agora a medida provisória que vem do Palácio, com detalhamento do destino da PEC emergencial, do auxílio emergencial, e que, além disso, ele espera também que isso abra caminho para as reformas que estão pendentes há bastante tempo, que precisam ser tocadas para frente no Congresso. É mais uma etapa do que as duas casas se propuseram a discutir na Câmara dos Deputados, com a instalação das comissões. Começa a tramitar uma outra etapa, que é da reforma administrativa, e todas as discussões no pertinente às reformas, com lógico, entrando na discussão também o relatório da reforma tributária. No dia de hoje, a perspectiva do aguardo da edição da medida provisória, para que o mais rápido possível a questão econômica dessa pandemia comece a ser diminuída para aqueles que mais precisam. A partir de hoje, o governo federal, os governos estaduais e municipais possuem mais um instrumento de previsibilidade e de contenção dos gastos públicos. E o nosso assunto agora é o clima nas principais regiões produtoras agrícolas do país. Quem dá os detalhes da situação, também da perspectiva para os próximos dias, é o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima. Vamos ver o que ele diz em termos de previsões. As chuvas até que deram uma pequena trégua no Mato Grosso esse final de semana. Muitos produtores conseguiram ir a campo, realizar a colheita da soja e plantio do milho. Porém, a soja que está sendo retirada, principalmente ali do Mato Grosso, Pará, Tocantins, está com excesso de umidade. Muitos produtores aí, conversei com diversos hoje, todos falando com umidade acima de 20%, 22%, né? Então isso traz muito... não chega a ser uma quebra de fato de produção, mas muita avaria. E o Rio Grande do Sul, né, no outro extremo, o Rio Grande do Sul pedindo aí chuvas, porque muitas lavouras já estão no seu limite aí de estresse. E a notícia para essa semana, Silmar, continua chovendo no Mato Grosso, principalmente a partir de quarta-feira à tarde para a noite. Há previsões de excesso de chuvas extremamente volumosas para toda a região central do Brasil, ali Mato Grosso, Goiás, a partir de quinta-feira, quarta-feira à tarde e quinta e sexta-feira. Vai novamente invernar nessas áreas, isso vai atrapalhar novamente a colheita da soja e finalização do plantio do milho, que segundo aí algumas agências, segundo os levantamentos, está em 80% ainda do plantio do milho, então falta pelo menos mais uns 15% de área a ser plantado ali na região do Mato Grosso e mais uns 30% no Goiás. Então isso vai atrapalhar bastante. Agora, no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, uma nova frente fria estará avançando aí pela Argentina, chove na Argentina. Eu já vou até adiantar uma pergunta sua, Silmar, que eu sei que vai vir. Chove na Argentina entre amanhã e quarta-feira, e essa frente atinge o Rio Grande entre a quarta e quinta-feira, né? Então, manter uma condição relativamente boa aí. Não eleva a produtividade, dificilmente eles vão a Argentina ter uma produtividade elevada, mas
mas pelo menos dá uma estancada momentaneamente. Já no Rio Grande do Sul, essas chuvas já nessa semana irão beneficiar demais as lavouras, então o Rio Grande do Sul provavelmente deve vir com uma safra muito, muito boa. Então hoje, dia 15, chuvas ainda na forma de pancadas no Mato Grosso, no Goiás e aqui na região do Triângulo de São Paulo, mas a partir de amanhã e principalmente no dia 17, começa a chover bastante aí olha lá. De amanhã a frente fria já avançando pela Argentina, pelo sul da Argentina, essas manchas verdes aí na região centro-oeste e Mato Piba é mais na forma de pancadas, né? Essas pancadas de final de tarde, mas que vem atrapalhando também consideravelmente a colheita. Tirando o excesso de chuvas no Mato Grosso, aí ó, no 18, não tocou 17, mas tudo bem, dia 18 ali, ó, na quinta-feira, excesso de chuvas, paralisação de todas as atividades de campo no Mato Grosso, Pará, Tocantins, Mato Grosso do Sul, ali com sérios problemas, viu, Silmar? Aí, boa notícia para os gaúchos lá, com volta das chuvas, está precisando, está muito seco. Compensação, má notícia lá para o pessoal lá de cima, especialmente Mato Grosso e outras regiões na parte norte do país. O país é grande, é continental e nada é perfeito, nem em termos de clima. A gente fica por aqui com o nosso consultor agromais desta segunda-feira. Uma boa noite, uma boa semana. Amanhã a gente está de volta. Até lá.